quero nesse momento lhe convidar a abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 7, verso 22. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Estudamos alguns dias atrás que o melhor concerto ou aliança e aquele que é mediador desse novo concerto é o Senhor Jesus Cristo. Tivemos a oportunidade de fazer uma comparação entre o Antigo e o Novo Testamento e vimos que enquanto a lei dos 10 mandamentos exigia um código moral que ninguém jamais conseguiu alcançar, visto o homem ser fraco e por natureza e ele pecaminoso e sua estrutura ser pó, o novo concerto ajuda o homem a fazer a vontade de nosso Deus. De que maneira nos vem esta ajuda para fazermos a vontade de Deus? No novo concerto, Deus promete aos homens escrever as suas leis nos seus corações e nos seus entendimentos, e não em tábuas de pedra. Eis aqui a promessa de Deus que o novo concerto traria: porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Hebreus 8, verso 10. Com a lei de Deus, assim no coração, torna-se possível a qualquer ser humano, qualquer homem ou mulher, vir a Deus e agradar-lhe. Caro rádio ouvinte, você quer ter este poder sobre o pecado em tua vida? O Senhor Jesus Cristo pode conceder-lhe este poder se você se entregar a Ele pela fé. O novo concerto de Deus traz ainda outra bênção da qual ainda não tivemos oportunidade de falar. Passamos agora a falar dela, já falamos em programas anteriores, sim. Esta bênção traz poder sobre os nossos pecados. Deus jamais nos julgará pelos nossos pecados, pois o texto em pauta aprendemos que Deus não se lembra nem jamais se lembrará deles. Escute o que diz a palavra de Deus em Hebreus 8, verso 12. Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Como é bom, amigo rádio ouvinte, termos a certeza que Deus já esqueceu de nossos pecados e que nunca jamais se lembrará deles, e nem tampouco de nossas mentiras. Por coincidência, hoje é 1º de abril, que alguém tem como dia da mentira, mas isso é superstição. Assim, o crente em Cristo Jesus não tem que se preocupar mais com o assunto das suas iniquidades, pois elas já foram julgadas sobre a cruz do Calvário e Deus não se lembrará jamais delas. Ora, se Deus não se lembra mais de nossos pecados, por que haveria de eu me lembrar deles? Assim, o verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo pode dormir sossegado à noite, descansado, pois ele sabe que, quanto ao destino futuro de sua alma, não existe impedimento algum para entrar nos altos céus e viver eternamente com Deus. Como é bom saber, com toda a convicção e com toda a autoridade da palavra de Deus, que os nossos pecados estão todos perdoados e esquecidos por Deus. Caro leitor, caro rádio ouvinte, não quer ter a certeza de que seus muitos pecados já foram julgados e estão esquecidos por Deus, e ninguém tem o direito de cavucar naquilo que já foi sepultado, não na água, mas na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, amado rádio ouvinte, estas bênçãos pertencem a todos os que entram nesse novo concerto com Deus mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como único e verdadeiro Salvador e Senhor da sua vida. Por que tu não aceitas a Jesus agora mesmo por teu Senhor e por teu Salvador? Quem o aceita também aceita as bênçãos desse novo pacto que Deus faz com os homens.
Deus, nesse novo concerto ou pacto, promete o perdão dos nossos pecados e também promete dar-nos o poder de vivermos vidas santas e irrepreensíveis diante dele em caridade, quer dizer, em amor, em ação. E para termos ainda mais certeza que ele vai cumprir suas promessas, Deus nomeou alguém para ser o fiador do concerto. O fiador é o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. No texto que temos como texto-chave dessa breve mensagem, aprendemos que Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Um fiador, como bem sabemos, é uma pessoa que se responsabiliza pelas condutas de outra pessoa. Todos os contratos que fazemos na vida real requerem um fiador. Por exemplo, quando o amado rádio ouvinte quer alugar uma casa, tem que arranjar alguém, pelo menos em alguns lugares é exigido, alguém que assine o contrato como fiador. Esse fiador, ao assinar o contrato, se responsabiliza perante a lei a pagar o aluguel caso o locatário falha no pagamento, bem assim como todos os estragos que forem feitos na casa. Na falta do locatário pagar, então o fiador pagará. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós, quando ele deu-se a si mesmo por nós em preço de nossa redenção. Vemos o Senhor Jesus assumindo a nossa responsabilidade de ser o fiador desse novo concerto. Ele mesmo se responsabilizou pelos termos do concerto, quer dizer, pelo perdão e o esquecimento dos nossos pecados, e para dar-nos poder para vencer o pecado em nossa vida. O Senhor Jesus Cristo é o fiador da nova aliança. Eu não entendo como há pessoas querendo a velha aliança, se separados estão de Cristo. Os que procuram se justificar pela lei da graça têm descaído, e todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito é todo aquele que não cumprir todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Eu preciso resumir aqui, porque essa mensagem vai para o YouTube. Na história de Portugal, temos um belo exemplo de fiador. Talvez o amado rádio ouvinte conheça o caso. Acho que não, quase ninguém conhece o caso desse irmão chamado Egas Muniz. Tendo Dom Afonso Henriques declarado Portugal um país independente, sendo atacado e sitiado pelos exércitos do Reino de Leão, o rei enviou seu fiel ministro, que era o irmão Egas Muniz, para negociar com o inimigo. O fiel servo do rei de Portugal arranjou os melhores termos possíveis, embora fossem bastante severos tais termos. Dom Afonso Henriques, em nada satisfeito, com as condições que lhe foram impostas naquele momento, teve que se humilhar e aceitá-las. Porém, uma vez livre do perigo, esse rei negou-as e recusou-se cumpri-las. Então o nobre servo de Deus, por nome Egas Muniz, quando soube que o seu rei abandonara os termos do pacto feito com o rei de Leão, considerou-se fiador do concerto e, amarrando uma corda ao seu pescoço e outra no pescoço da sua esposa e dos filhos, foi se entregar ao rei de Leão. O irmão Egas Muniz ofereceu-se ao rei de Leão como fiador do pacto feito entre o rei de Portugal e o rei de Leão. E com grande nobreza de espírito e misericórdia, o rei de Leão, o rei espanhol, deu-lhe a liberdade. Amado ouvinte, da mesma maneira, o nosso Salvador Jesus Cristo é o fiador dos termos do novo pacto que Deus quer fazer com os homens. O Senhor Jesus, ele mesmo se oferece pela segurança dos termos que Deus pôs no seu concerto com o homem. Sabemos que Deus nunca falha e que ele não pode falhar. No entanto, supondo, entre aspas, que Deus Pai algum dia faltasse com alguma condição dos termos do concerto, então teríamos o Senhor Jesus Cristo como fiador e podíamos recorrer a ele. Se um dia alguma alma se arrepender do seu pecado, Deus não a perdoar, então o Senhor Jesus responderá por esta falta, obviamente. Porque ele é propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados da humanidade inteira. Caro ouvinte,
Você já goza das bênçãos do melhor concerto? Já tem a certeza de que teus pecados estão perdoados em Cristo? Tem certeza de que Deus já esqueceu de todas as tuas culpas? Esta é uma bênção, uma das bênçãos do novo pacto, que você pode ser sua mesma agora mesmo, se você realmente se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Já está gozando da outra bênção do concerto? Você tem poder para vencer o pecado em tua vida? Claro que você, com suas próprias forças, não consegue, mas o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que gozo, amigo ouvinte, tu sentirás quando você receber a Jesus pela fé, porque crendo nele fica salvo e recebe a quitação de todo o teu débito, já que o nosso escrito de dívida foi cravado no madeiro. Por isso cantamos: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e desde então me alegro em sua luz. Que Deus, por sua graça, me abençoe rica e abundante.